Bem, o fluxo de matéria denotado nesta tela que vocês estão vendo aí por J1, ele decorre de quem? Do seu gradiente ordinário, ou seja, do gradiente de potencial químico, bem como da influência do gradiente de temperatura. Já o fluxo de calor condutivo depende do gradiente de temperatura, assim como do gradiente de potencial químico. Na situação em que trabalhamos com meio isotérmico, ou seja, em que não há transferência de calor, notem que nasce necessariamente a primeira lei de Fick. Então, notem que a lei de Fick, rigorosamente, ela reflete quem? Que um fluxo de matéria, nesse caso um fluxo vetorial, que vai para todas as direções, tá? Ele necessariamente ele é dependente de quem? Num gradiente de potencial químico. Esse gradiente de potencial químico nos diz, pela segunda lei da termodinâmica, lembrando, que a matéria migra de uma região de maior potencial químico para aquela menor de potencial químico. E esta restrição da segunda lei da termodinâmica, ela é mostrada na primeira lei de Fick claramente pelo sinal negativo. E o mesmo pode ser visto pela lei de Fourier. Pela lei de Fourier, nesse caso, considerando o meio homogêneo, ou seja, a matéria está distribuída homogeneamente no espaço, tá? O fluxo de calor condutivo, nas três dimensões, o J2, ele decorre do gradiente de temperatura. Já o sinal negativo é uma imposição da segunda lei da termodinâmica, que diz o quê? Que o calor especificamente flui de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura. Nesse caso, em havendo a transferência simultânea de calor e de matéria, a primeira equação que vocês estão vendo aí refere-se ao fluxo vetorial do soluto. O 1 indica que é transferência de matéria. Note que o seu gradiente característico é o potencial químico. Esse fluxo de matéria associado ao potencial químico, ele gera um fluxo de calor adicional, que denomina-se difusão térmica. Essa difusão térmica, por sua vez, vai auxiliar, vai incrementar o fluxo de matéria, o J1. A este efeito, dá-se o nome de efeito Soré. Já o calor condutivo, o gradiente de temperatura, nós estamos citando a segunda equação, ele provoca a termodifusão, que é o gradiente de potencial químico. A termodifusão, por sua vez, vai contribuir a um fluxo adicional ao calor condutivo, conhecido como efeito Dufault. No nosso caso, por exemplo, a gente está interessado em meio isotérmico. Desse modo, nós retomamos a primeira lei de Fick unidirecional. Como é que a gente sabe que é unidirecional? Notem lá, fluxo molar, J maiúsculo, de A, fluxo do soluto A, na direção Z, em termos do gradiente, do seu gradiente de potencial químico. Todavia, de uma maneira prática, como a gente pode medir potencial químico diretamente? Não tem muito jeito. Uma alternativa é procurar grandezas mensuráveis para tanto. Neste caso, lança-se mão da relação do potencial químico, tá, com a fugacidade. Notem que o potencial químico, a primeira equação é em amarelo, ele é associado a um potencial químico de referência e um termo energético, onde R vezes T é a energia cinética multiplicado pelo logaritmo neperiano da fugacidade. Bem da verdade, da maneira como está aí, a gente identifica nesta equação a atividade termodinâmica. No quadro em azul, é só para mostrar para vocês que a constante universal dos gases ela se apresenta em diversas unidades. Nesta equação, nós procuramos como podemos traduzir a primeira lei de Fick apropriadamente. Neste caso, nós retomamos a fugacidade e a identificamos a atividade por meio do coeficiente de fugacidade.
tá? O φ. Note que o φ, na segunda equação em azul abaixo da amarela, está associado à fugacidade, assim como a pressão total do sistema. E olha só o que aparece interessante. A fração molar do vapor ou do gás, presente numa determinada mistura, nesse caso. Para pressões relativamente baixas e moderadas, tá? O coeficiente de fugacidade de referência é assumido igual a 1. Se nós retomarmos, então, a definição de potencial químico, podemos explicitar em termos do coeficiente de fugacidade, que, por sua vez, ao abrirmos a propriedade do Ln e diferenciarmos, nós temos dois termos, o coeficiente de fugacidade, estou me referindo ao termo em parênteses, o coeficiente de fugacidade e a fração molar. Em termos da fração molar, nós podemos derivá-la, tá? E expô-la em termos da sua diferencial da fração molar propriamente dito. Por que a gente faz isso? Porque nós estamos interessados em identificar esse termo aí, entre parênteses, nós identificamos ao fator termodinâmico. E o que vem a ser o fator termodinâmico? Ele vem nos corrigir, tá, a idealidade assumida num determinado fenômeno de transporte, ou seja, a gente assume que o fenômeno é não ideal. E uma maneira de obter esse fator termodinâmico é via os coeficientes associados à segunda constante do virial, do modo como estão apresentados aí. E essas constantes do virial, por exemplo, se nós temos uma difusão do dióxido de carbono em gás metano, nós conhecemos essas constantes, então fica fácil a determinação do fator termodinâmico em gases. E para líquidos? Então, para gases, notem só, nós temos o fator termodinâmico, nós temos a expressão para o potencial químico e nós temos agora o fluxo difusivo de matéria. Potencial químico, primeira lei de Fick em termos de potencial químico, basta substituir a variação de potencial químico na primeira lei de Fick, bem como identificando, pessoal, o coeficiente binário de difusão, tá? Binário de difusão porque é a difusão do soluto A no meio B. Lembrando que P é pressão total do sistema, T é a temperatura do sistema, esse L11 é um parâmetro termodinâmico associado ao gradiente de potencial químico e o YA é a fração molar do soluto. E com isso nós temos a primeira lei de Fick de uma maneira rigorosa, explícita, em termos de algo mensurável, que é a fração molar do soluto. Como a gente pode simplificar essa equação? Primeiro é assumindo gás ideal, que é usualmente o que ocorre em pressões moderadas. Então, essa hipótese de gases ideais a gente pode assumir sem muitos problemas. Gás ideal, o fator termodinâmico é igual a 1. Notem, a gente reduz a lei de Fick em termos de fração molar. Por outro lado, se nós considerarmos a pressão parcial do soluto, quem que é a pressão parcial do soluto? É o tanto de matéria presente no sistema. Nesse caso, é sua fração molar multiplicado pela pressão total do sistema. Então, observe que ao fazer essa hipótese de gás ideal e considerando a pressão parcial da espécie química A, nós temos a primeira lei de Fick em termos de pressão parcial de A. E essa lei de Fick é classicamente utilizada quando o meio é necessariamente gasoso. Esta expressão não é válida, atenção lá, em se tratando de difusão em meio líquidos. Pois bem, e como fica para líquido? Para líquido, nós retomamos a definição de fugacidade agora em termos de atividade. Tá?
onde essa atividade em termos de coeficiente de atividade multiplicado pela fração molar do soluto. Observem que a fração molar em gases era Y, agora em líquido a nomenclatura é X. Tá? Do mesmo modo, pessoal, a gente pode obter, olha só, a partir da definição, primeira equação em azul, tá? Da definição de potencial químico, substitui lá na relação da fugacidade pelo coeficiente de atividade da fração molar, obtivemos esta equação em termos de potencial químico. Desta equação de potencial químico nasce também algo extremamente importante, que é esse termo em parênteses. Esse termo em parênteses é o fator termodinâmico em líquido. E qual a importância dele mesmo? A importância dele mesmo que a gente corrija a idealidade de qualquer hipótese associada ao fluxo de matéria difusiva. E o fator termodinâmico, existem várias equações para o coeficiente de atividade, uma delas é da equação de Van Laer. Se nós derivarmos a equação de Van Laer em termos de fração molar, nós temos fator termodinâmico. É o que está apontado aqui para vocês. Como resultado específico da equação de Van Laer, lembrando que existem várias, como por exemplo a equação de Margulis. Nós temos então uma expressão para o fator termodinâmico. Como exemplo das constantes A, está apresentado para vocês na última equação esses parâmetros em termos de temperatura. Como é que fica então a primeira lei de Fick para líquidos? Observe então que a primeira equação em amarelo, a primeira lei de Fick, lembrando, né? Fluxo de A na direção Z, aqui em termos do potencial químico enquanto força motriz. Nós temos a segunda equação amarelo já em termos de fração molar, tá? E qual? A gente identifica nela quem? O coeficiente de difusão de A no meio líquido B, onde C é a concentração total da solução. Lembrando, quando existe a mistura de soluto mais solvente no meio líquido, dá-se o nome de solução. E quando essa mistura acontece em gases em vapor, o termo continua sendo mistura. Só para a gente fazer essa diferenciação. Nesse caso, quando γ igual a 1, ou quando se trata, atenção lá, de soluções ideais, esse valor de γ é igual a constante. Sendo constante, a primeira lei de Fick se traduz, é mais apropriadamente traduzida em termos da variação de sua fração molar. No entanto, se o meio é altamente diluído, tá? A concentração total da solução, C maiúsculo, ele é praticamente constante. Sendo assim, ele pode entrar dentro da derivada, aonde aparece a primeira lei de Fick, que usualmente nós nos referimos. Tá? Com o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala, não, o que é a primeira lei de Fick? Não, é aquela que vai da maior concentração para a menor concentração. Ok, isso é para fluxo de matéria. Tá? Quando a gente fala de concentração molar, rigorosamente, isso é aceito em condição bastante restrita. Quando a gente está tratando da difusão em líquidos e quando esse líquido está diluído. Dessa maneira, nós podemos generalizar a primeira lei de Fick em base molar, que é a primeira coluna na tela de vocês, e as diversas maneiras de expressar o fluxo difusivo em termos da primeira lei de Fick, fluxo vetorial, ou seja, em todas as direções, e esse meio, se ele é gasoso, se é um meio não ideal, se é um meio ideal, se esse meio é líquido, e se esse líquido for concentrado, não ideal, note se ele for concentrado, não ideal, o gradiente de transferência de massa ou de difusão mássica é a fração molar
e esse fluxo é corrigido com um fator termodinâmico, tá? No caso, se ele for ideal, esse fator termodinâmico é igual a 1, tá? Certo? É interessante que, empiricamente, ainda que nós tivermos feito a abordagem para meios gasosos, meios líquidos, atenção lá, empiricamente a gente pode estender a definição da lei de Fick para o meio sólido.